Olá, pessoal. Hoje é a primeira aula sobre movimento uniforme. Então vamos estudar o MU, tá? Então, movimento uniforme. A gente indica o movimento uniforme por MU, tá? A principal característica do MU, a principal característica dele é que a velocidade escalar é constante. É constante e diferente de zero. Quer dizer, ela é constante, mas tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, não existe movimento. Então a gente indica assim, a velocidade no MU, ela é constante, tá? Constante e diferente de zero, tá? Aparece muito nos problemas a sigla MRU. MRU também é um movimento uniforme, tá? A diferença é que ele é um movimento na trajetória reta. Por isso ele é chamado de movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme, ou seja, uma trajetória reta. Exemplos de movimento uniforme. As escadas rolantes. Então, sempre que você estiver numa escada rolante, subindo ou descendo, você está no movimento uniforme. Nesse caso, mais precisamente, no MRU, porque a escada tem a trajetória reta, né? A rotação da Terra em torno do seu próprio eixo também é um movimento uniforme, tá? A rotação da Terra, os ponteiros de um relógio, também é um movimento uniforme. Então são esses os exemplos mais práticos que a gente conhece. Agora, a função horária das posições. Função horária das posições. O movimento uniforme, basicamente, ele só tem essa função, que é a função da posição, tá? Então, a posição S em função do tempo. Então, o valor da posição S em função do tempo. E esta é a função horária do MU, tá? S inicial, VT. O S é a posição no instante T. Ou seja, para cada valor de T, você tem um valor de S. Tá? Normalmente, em alguns problemas, ela é a posição final. Porque essa inicial é a que a gente chama de posição inicial.
o espaço inicial, tá? O V é a velocidade, que é sempre constante, e o T é o instante. O T é o tempo, tá? Então, são essas as principais características e definições do movimento uniforme. Agora, com essas definições, vamos resolver alguns problemas. Aqui. Um automóvel se desloca em uma estrada retilínea com velocidade constante. Estrada retilínea com velocidade constante. MRU, quer dizer que o movimento é uniforme. A figura mostra as suas posições, anotadas com intervalo de 1 hora. 1 hora, tá? Contados a partir do quilômetro 20, onde se adotou o instante t igual a 0. O instante inicial t0, tá? Com a posição em km e o tempo em horas. Então, nós vamos resolver. Aqui você tem, do tempo inicial, você tem a posição inicial, que é 20. Após 1 hora, o automóvel está no quilômetro 50. No T2, 80. No T3, 110. Então, ele quer que você escreva a função horária das posições para esse movimento. Então, nós vamos escrever a função horária. Não se esqueçam. Aqui a questão falou com velocidade constante. Aqui é a identificação do MU, tá? Então, nós vamos escrever a função horária. S igual S inicial mais VT. Para escrever a função horária, eu só preciso saber quem é o espaço inicial e quem é a velocidade. Tá? O espaço inicial, eu já sei. Ó. Quem é o espaço inicial? É 20, ó, porque é no tempo inicial. A velocidade, eu não sei, mas eu vou calcular a velocidade, tá bom? Calculando a velocidade, como o movimento é uniforme, eu vou calcular pela fórmula da velocidade média. V igual a ΔS sobre ΔT. Como eu tenho posições e tempos diferentes, eu faço isso. O ΔS é a posição final menos a posição inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Alguns autores põem S1, S2 e S1. T2 e T1. Tanto faz, tá? Aqui está falando final e aqui o inicial. Então, eu posso pegar aqui, ó. Eu posso pegar a posição final com seu tempo menos a posição inicial. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa posição e essa, então eu vou pegar como 50, que é a final, menos 20. Então eu tenho que pegar o tempo final dele, é 1 menos 0. Dá quanto? 30 dividido por 1, que é igual a quanto? A 30. Deu 30, não é isso? Se eu quiser usar outra posição, vai dar o mesmo resultado. Porque o movimento é uniforme. Se não der, o movimento não é uniforme. Eu vou pegar, por exemplo, a última com a segunda. Vamos ver. 110 menos 50. Se eu peguei o 110, eu pego o 3. Menos 1. Quanto que dá 110 menos 50? 60.
dividido por 2, que também vai dar 30. Você não precisa fazer as duas, tá? Basta fazer só uma. Só estou mostrando que o movimento é uniforme. Então a velocidade é quanto? 30 quilômetros por hora. Tá? Então, pegando qualquer que seja os valores, você vai obter o mesmo valor, que é 30. Então eu sei que a velocidade é 30. Aqui é km e aqui é km por hora. Então a função é só substituir o 20 mais a velocidade, que é 30. 30t. Tá? Então eu escrevi a função. Você pode fazer direto, tá? Estou só mostrando aqui uma definição para você entender melhor. Na questão 2, ele quer saber em que posição o automóvel estará depois de 7 horas de viagem. Depois de 3 horas, ele estava na posição 110. E depois de 7 horas? Depois de 7 horas, t é igual a 7 horas, não é isso? Então, eu vou escrever na função que eu encontrei aqui, ó. 20 mais 30t. Essa é igual a 20 mais 30 vezes t, que é 7. Essa é igual, esse 7 ficou muito feio. 20 mais 3 vezes 7, 21, 210. Essa é igual a 230 km. Então, em que posição o automóvel estará? Resposta: na posição 230 km. Tá? Então, para cada valor de t, você vai ter um valor para o s. Fazendo agora a segunda questão. Os móveis. Móveis é qualquer coisa, um ciclista, um carro, um elevador. Os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em MRU. Aqui, ó. MRU, porque a trajetória é reta. E suas posições são mostradas no instante t igual a 0. Suas velocidades escalares são respectivamente iguais a 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Então, aqui é um instante 0. Aqui o móvel a velocidade, ele está na posição 30. 30 o quê? A posição está em metro, tá? Então, 30 metros. O móvel B está na posição 70. 70, o quê? 70 metros, tá? Então, ele quer saber quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis, tá? Então, quais são as funções horárias de cada um? Tá fácil. Vamos lá. Vamos fazer com o móvel A. Qual é a posição inicial de A? 30 metros. Qual é a velocidade do A? A velocidade de A, 8 metros por segundo, tá? Então, qual é a função horária? S é igual, S inicial mais VT. S é igual a 30 mais a velocidade, que é 8t. Então, essa é a função horária do A, tá? Esqueci de pôr que é o A. Tudo A. Agora, vamos fazer do B.
A posição inicial de B é quanto? 70. E a velocidade, 10. 70 metros. A velocidade de B, 10 metros por segundo. Então, a posição de B é igual à posição inicial de B mais VT. Então, SB é igual ao espaço inicial de B, que é quanto? 70 mais 10T. Aqui é VB também, tá? Então, eu encontrei as duas funções horárias, de A e a função de B. Agora ele quer saber na letra B. Qual o instante em que a distância entre eles é 100 metros? Ele quer saber em qual valor do t, em qual instante, a distância entre eles vai ser de 100 metros, tá? Então é o seguinte, aqui a distância é quanto? 70 menos 30, 40 metros. Ele quer saber quando vai ser 100. Então você vê que o móvel B está na frente e com a velocidade maior, tá? Então, a distância entre eles você vai encontrar utilizando a expressão da distância, que é o deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial. Nesse caso, eu vou chamar a posição final, que é a B, que é a que está na frente, tá? E a inicial é a A, que é a primeira. Certo? Então é só isso. Então a distância é SB menos SA. Então eu vou fazer o seguinte: SB menos SA é igual a quanto? A 100, que é o que está propondo a questão. Então eu vou pegar a função horária de B. Que é a função horária de B? 70 mais 10t. Aí menos, aí eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? O SA. Quem é o SA? 30 mais 8t. Tudo isso é igual a quanto? A 100. Então, 70 mais 10t, menos e mais, menos, menos e mais, menos. Não esqueça de fazer essas operações. Aqui, ó, 10t menos 8, vou colocar 10t menos 8t, 70 menos 30, dá quanto? Dá 40. É igual a 100. 10t menos 8t, 2t, que é igual a 100 menos 40. 2t é igual a 60. Implica que t é igual a 60 dividido por 2. Implica que t é igual a 30 segundos. Tá? Então, qual o instante em que a distância entre eles é 100 metros? É no t igual a 30. 30 segundos, tá? Então, resposta no instante t igual a 30. Entendeu? Tchau, pessoal. Até a próxima.